Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos fazer a simulação da elaboração de um contrato de aluguel de imóvel aqui no site Contrato na Mão. Então, entrando no site aqui contratonamão.com.br, logo abre essa página inicial que tem algumas informações válidas sobre a utilização do site. Vamos em criar meu contrato agora. Aqui aparecem as opções de aluguel residencial, aluguel comercial ou por temporada, que o usuário vai poder optar. Vamos fazer a simulação de aluguel residencial. Clicando aqui, logo aparecem os campos de preenchimento do imóvel a ser alugado. Vamos colocar aqui casa de alvenaria com 3 quartos, sala e cozinha. Número da matrícula é opcional, mas vamos colocar 123 só para exemplificar. Endereço do imóvel, vamos colocar o CEP. O CEP eu vou colocar da cidade de Criciúma, no centro de Criciúma, que é esse CEP aqui, ó, para ser um CEP válido. Avenida Centenário, Centro Criciúma. Então, eu colocando o CEP já preenche aqui automaticamente, se for um CEP vinculado a uma rua. Número, vamos colocar 123. Aqui estão os passos que você vai preenchendo e vai evoluindo. Nós estamos no primeiro, que é o imóvel, os dados do imóvel. Então, tudo preenchido, vamos avançar para o próximo passo. Aqui são os dados das partes, ou seja, locador, que é o dono do imóvel, e locatário, que é o inquilino, ou quem está alugando o imóvel. Locador pode ser pessoa física ou jurídica, vamos deixar pessoa física. Nome completo, vamos colocar João da Silva. CPF, vamos abrir aqui um gerador de CPF, para ser um CPF válido. Então ele já aceitou. O CEP, vamos colocar o mesmo CEP de antes, de Criciúma, do centro. Ele já preencheu aqui com a rua. Avenida Centenário, 123, Centro Criciúma, Santa Catarina. Esses são os dados do locador. Estado civil do locador, vamos colocar que ele é solteiro. Profissão, vamos colocar comerciante. Nacionalidade brasileiro, RG. Telefone, somente números. Ok, perfeito. Aqui tem a possibilidade de adicionar outro locador, mas vamos deixar apenas o João da Silva. Locatário, pessoa física, vamos colocar José de Souza. Lembrando que são nomes fictícios. CPF tem que ser um CPF válido, então vamos gerar outro CPF. Aceitou. Endereço, CEP, rua e número, vamos colocar o mesmo CEP anteriormente utilizado. Já preencheu o nome da rua, avenida, bairro e cidade. Vamos colocar o número. Centro Criciúma. Selecione o estado civil do locatário, do inquilino, solteiro, profissão. Vamos colocar agricultor. Agricultor. Nacionalidade brasileiro, RG. Telefone, somente números. Ok. Preenchidos os dados do locatário, vamos clicar em avançar, que ele vai para a parte de aluguel. Esse próximo campo é um dos mais importantes, que tem que ter bastante atenção. Início da locação. Quando que o inquilino vai adentrar ao imóvel, vai iniciar o seu contrato de locação efetivamente. Então vamos colocar dia 1º/4/2026. Duração, vamos colocar 24 meses. Essa parte já preenche automaticamente. Término previsto 1º/4/28. Valor mensal, vamos colocar R$1.000. Vencimento, o dia do mês que você quer que vença o aluguel. Vamos colocar dia 10, que você pode optar por qualquer dia. Mês de início de pagamento. Você pode escolher o mês aqui ou deixar mês subsequente ao do vencimento.
Se você quer que o aluguel já seja pago antes de vencer o mês, você vem aqui e inclua março, ou melhor, abril, que é o mês que inicia o aluguel. Ou você pode colocar mês subsequente ao do vencimento, que seria maio. Então, nesse caso, o primeiro aluguel venceria dia 10 de maio de 2026. Índice de reajuste do aluguel, IPCA, que você pode escolher outros índices, mas o mais usual é IPCA. Forma de pagamento pode ser Pix, boleto, depósito ou outra forma. O usuário pode digitar pagamento em dinheiro em mãos do locador. Poderia ser assim, mas vamos deixar na forma Pix, que é a mais usual hoje em dia. Selecione a chave Pix, telefone. Vamos colocar o telefone anteriormente colocado. Nome do titular, João da Silva. A conta é do João da Silva, então. Nessa parte de baixo, aqui estão algumas responsabilidades sobre o imóvel ou sobre o contrato que as partes podem decidir que recai sobre o locador ou sobre o locatário. Por exemplo, pagamento de IPTU e tributos do imóvel. Geralmente é o locatário que paga, mas você também pode alterar essa situação. Taxa de lixo, locatário. A maioria das despesas, das responsabilidades ficam para o locatário, que vai estar usando, que vai estar fruindo, que vai estar utilizando o imóvel, na verdade. Despesas extraordinárias, que são aquelas que não são usualmente verificadas, geralmente ficam com o locator, mas você pode alterar aqui, ó. Se não se aplica, você clica em não se aplica. Deixando assim, você já vai ter uma responsabilidade dividida da maneira mais usualmente verificada na prática. Então, se estiver tudo certo, você avança para a garantia. Essa é a parte da garantia. Você pode deixar o contrato sem garantia nenhuma, fiador, caução, seguro-fiança ou outra forma de garantia. Vamos deixar esse contrato sem nenhuma garantia. Lembrando que se o contrato não tiver garantia, o locador ele poderá mais facilmente ajuizar uma ação de despejo em caso de inadimplemento do locatário. Então vamos deixar assim. A parte de multas. Aqui a multa moratória de 2%, que geralmente é o que se usa, sobre o valor do aluguel em atraso. Ou seja, se o locatário pagar o aluguel com 1 dia, com 3 dias, com 10 dias de atraso, ele vai pagar a multa de 2%. Então ele vai pagar um aluguel mais caro. Multa compensatória. Essa aqui é interessante marcar esse campo, porque em caso de descumprimento contratual, geralmente feito pelo locatário, pelo inquilino, o locador poderá aplicar uma multa. E aqui a quantidade é em aluguéis. Então, geralmente se usa 3 aluguéis de multa por descumprimento contratual. Avançamos. Assinaturas. Aqui a cidade onde vai ser assinada. Vamos colocar Criciúma, /SC. Eleição de foro. Aqui algumas cidades não são sede de comarca. Por exemplo, Morro da Fumaça não é sede de comarca. Se aqui fosse Morro da Fumaça, o foro deveria ser outro, ou Criciúma ou Uruçanga, pois Morro da Fumaça pertence à comarca de Uruçanga, mas como Criciúma é sede de comarca, vamos deixar aqui Criciúma. Data da assinatura, vamos colocar a data de hoje, 18/03/2026, e aqui você tem a opção de incluir testemunhas. Vamos colocar Maria das Graças, testemunha 1 e testemunha 2, vamos colocar Joel dos Santos. Aqui o CPF da testemunha 1, vamos gerar um CPF. Lembrando que tem que ser todos os dados verdadeiros. Aqui copiar, aqui colar. Então, avançar. Aqui está
você pode verificar a prévia do contrato, ou seja, como o contrato vai ficar na prática. Antes de você gerar o contrato, antes de proceder ao pagamento, você pode analisar, ver se tudo está como você deseja ou se alguma cláusula, alguma informação precisa ser alterada. Então, locador, os dados do locador, locatário, você vai conferindo, imóvel locado, os dados do imóvel, finalidade exclusiva ao uso residencial, conforme escolhemos no início, vigência contratual 24 meses, começa 1º de abril de 26 e termina em 1º de abril de 28. Valor do aluguel, R$1.000, pagos até o dia 10 do mês subsequente ao do vencimento. Reajuste IPCA, multa moratória 2%, multa rescisória 3 aluguéis. Garantia, esse contrato não possui garantia, data e local de assinatura. Aqui estão as cláusulas contratuais, ou seja, aqui é apenas um quadro resumo que tem as informações mais importantes, mas aqui nas cláusulas contratuais estão as informações mais pormenorizadas, mais esmiuçadas. Os detalhes constam aqui dessas cláusulas. Então você vai conferir se está tudo de acordo. Esse contrato aqui, lembrando que foi elaborado por advogados, então é um contrato com plena validade jurídica, que entrega muita segurança para as partes, que é isso que um contrato, para isso que um contrato serve, né? Aqui as assinaturas, locador, locatário e as testemunhas. Ok, está tudo certo. Se não tiver, se alguma coisa precisar ser alterada, ajustada, você vai voltar, aqui na parte de baixo, até o campo em que precisa ser alterado. Mas digamos que no nosso exemplo esteja tudo ok. Então vamos avançar. Nessa parte é a geração do PDF. Essa parte é do pagamento. Então vamos colocar o e-mail aqui, ó, e-mail para cópia da cobrança. Gerar QR Code. Tem que ser um e-mail válido. Atenção, o pagamento é válido apenas para o contrato atual. Qualquer alteração vai gerar um novo pagamento. Deseja continuar? Então você tem que ter certeza que as informações estão corretas. Porque depois que você efetuar o pagamento, não dá mais para alterar nenhum dado. Ok. Aqui gerou o link de pagamento, que também vai para o seu e-mail. Então vamos fazer o pagamento aqui. Então estou fazendo o pagamento pelo QR Code. Vou colocar a senha para o pagamento. Continuar. Pronto, pagamento confirmado. O botão de gerar contrato está liberado. Então, aqui eu vou em gerar contrato. Gerando o PDF. Aqui ele vai me permitir que eu salve esse contrato em PDF e você tem o seu contrato bem elaborado, bem estruturado, que com certeza vai gerar muita segurança jurídica para as partes e todos ficarão satisfeitos. Ok? Então, bons contratos, boa utilização do site e que você possa fazer bons negócios. Um abraço e até a próxima.